Olá, seja muito bem-vindo a mais um Alesp em Pauta. O programa de hoje trata sobre o tema racismo, suas consequências, seus impactos na vida das pessoas. Para falar sobre esse tema, temos aqui conosco no estúdio a Patrícia Santos, que é CEO e fundadora da Empregue Afro Consultoria e Equidade Racial. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, dividir um pouco das minhas experiências e vivências com vocês. Prazer é todo nosso e também a nossa conhecida Yara Bento, já sempre muito bem-vinda no nosso estúdio, já aqui, sempre na casa, lutando pela igualdade, pela equidade racial. Obrigada, agradeço mais uma vez pela oportunidade, hoje aqui ao lado da companheira Patrícia. Acho que vai ser um debate bastante enriquecedor, que vai ajudar muito a nossa população do estado de São Paulo. Obrigado, Yara, sempre um prazer te receber aqui. Patrícia, qual é a situação hoje do negro no mercado de trabalho? Existe ainda muito preconceito? Existe discriminação? Existe uma diferença? Existe. Nossa, quem dera a gente pudesse falar que ainda não existe mais, né? A gente vê um reflexo da desigualdade social do nosso país no mercado de trabalho. Eu costumo dizer até que o mercado de trabalho é o segmento mais excludente que existe para a população negra. De um lado, nós somos 55% da população no Brasil, o IBGE ainda não divulgou oficialmente em São Paulo, mas até 2022 éramos 34%. Só que quando você olha o cenário das 500 maiores empresas do país, principalmente as que têm sede aqui em São Paulo, nós não chegamos em 10% de líderes negros executivos. Quando você olha a porta de entrada, programa de estágio, programa de aprendiz, assistentes, até existe uma porcentagem de 40% a 50% de pessoas negras. Mas essas pessoas não crescem profissionalmente na mesma velocidade que a população branca e por isso a gente está longe de ocupar os cargos de liderança que representam o poder na nossa sociedade. Quem está em cargos de liderança tem maior poder aquisitivo, transforma a sua vida e muda a realidade da sua família. E é essa disparidade que ainda falta muito para a gente trabalhar. Quais, na sua opinião, devem ser as medidas tomadas imediatamente, com tanta tecnologia que você tem hoje, com tanta informação, para mudar essa realidade num curto prazo? Eu acredito no poder da conscientização. As políticas públicas forçam as empresas a proporcionarem treinamento para os seus funcionários, para todos os seus colaboradores, sobre a importância da diversidade étnico-racial, do combate ao racismo dentro do ambiente de trabalho. Então, o primeiro passo é promover a conscientização. Em segundo lugar, promover as vagas afirmativas, vagas exclusivas para pessoas negras, porque não adianta só falar, tem que contratar também as pessoas negras. E depois que elas estão lá dentro, monitorar o crescimento de carreira delas. Onde é que essas pessoas negras ficam? Se é só na base, se é só nos programas de entrada, não está sendo uma empresa antirracista. Ela precisa promover o crescimento dessas pessoas. E aí tem muitos dos nossos clientes que fazem programas de mentoria, de aceleração de carreira, de aprimoramento profissional, para que esse profissional negro possa crescer e ascender socialmente. Senão a gente não vê as mudanças, né? Yara, você como coordenadora do SOS Racismo aqui da Assembleia Legislativa, como é o teu dia a dia aqui dentro da Alesp? Olha, o nosso dia a dia ele é bastante corrido, porque a gente recepciona as denúncias presencialmente aqui no serviço, mas também tem um acesso que ele é dado por telefone, que é o nosso 0800, mas também por e-mail. Fora isso, a gente também faz aqui um diálogo com os parlamentares da casa, temos recebido muitas visitas para poder falar para a população, para as pessoas que atuam no combate ao racismo, do que é o serviço, o que nós estamos fazendo aqui, o que nós podemos trabalhar junto. Uma das coisas que eu tenho priorizado bastante é esse trabalho conjunto, porque nós estamos aqui na Assembleia Legislativa, mas você tem organismo dentro da Prefeitura de São Paulo, você tem os movimentos sociais, você tem as lideranças que estão atuando e cada uma no seu espaço, no seu quadrado. Então a gente precisa criar uma sinergia para que a gente consiga fazer a atuação mais incisiva, fazer com que a legislação ela de fato seja cumprida. Mas é importante que a gente faça isso que a Patrícia trouxe, que é também da formação, da orientação, para que as pessoas saibam dos seus direitos e saibam onde e a quem recorrer quando ela passar por qualquer tipo de violação. Esse é um dos principais forças e instrumentos que a Assembleia Legislativa tem que ter. Nós temos uma série de legislação no estado de São Paulo, no Brasil,
mas nós precisamos efetivar o cumprimento dessa legislação. E muitas vezes as pessoas não sabem que elas existem, as empresas não praticam, o Estado não cumpre, porque o Estado é um dos maiores violadores dos direitos, e a gente acaba não tendo a ascensão das pessoas negras aos cargos de poder, de liderança, no âmbito público e privado a gente acaba não tendo essa participação efetiva da população negra. E a Patrícia trouxe um dado importante, quando você fala do negro e da negra no mercado de trabalho. Nós temos percebido, e isso é uma coisa que sempre aconteceu, que é a violência às pessoas no espaço, no ambiente de trabalho. Muitas vezes a pessoa está dentro do seu ambiente de trabalho sendo vítima de piadas, de brincadeira, que é o racismo recreativo. Outras vezes ela está sofrendo ali o assédio e ela não sabe muitas vezes a quem recorrer, ela não sabe que atitude ela deve tomar para poder estancar esse tipo de violência. Concomitantemente, a empresa ela também não auxilia para que quem está praticando seja educado para não cometer, mas também garantir os direitos e integridade daquela pessoa que está passando por esse sofrimento. Porque quem passa pelo racismo, eu sempre falo isso, o racismo ele dói, ele mata e adoece. E às vezes a pessoa ela está adoentada sem saber o porquê. Às vezes ela está com baixa produtividade, é mais fácil a empresa demitir, contratar novo, do que tratar aquela pessoa que adoeceu naquele ambiente de trabalho. Então a gente tem feito um diálogo muito grande aqui. Mais uma vez reforço que é um debate extremamente importante que faço aqui junto com a Patrícia, porque a gente vai trazer um outro viés do que acontece, por exemplo, no ambiente de trabalho que muitas vezes as pessoas não dão atenção e ainda reforçando que o racismo no ambiente de trabalho é mimimi, ou porque a pessoa não quer, não está com vontade, quer sair. Não é nada disso. A gente precisa ter atenção, existem legislações que a gente tem que aplicar, os ODS estão aí para que as empresas possam cumprir, um mecanismo extremamente importante para que a gente possa coibir todo tipo de violência contra as pessoas negras e dar oportunidades para que elas possam, de fato, ascender aos cargos de direção. Porque senão a gente fica falando e não está fazendo. E no papel, ele aceita tudo, mas a gente precisa ver na prática. A gente precisa levar para o ambiente privado e público aquilo que é característica da nossa sociedade. Hoje a população negra é a maioria da nossa população, mas nós não estamos nesses cargos, nós não representamos essa população da mesma forma como nós estamos colocados aqui para o nosso país. Podemos usar toda essa tecnologia a nosso favor, né? Divulgando ações afirmativas, legislações que já estão em vigência, mas que as pessoas não sabem nem os seus direitos, não sabem a quem recorrer e não sabem como proceder numa situação como essa. Exato. É extremamente importante que a gente faça a divulgação das legislações, dos mecanismos, das instituições que atuam no combate ao racismo, que a gente faça debates, que a gente oportunize a vinda das pessoas aqui na Assembleia, mas também de irmos até os espaços para que as pessoas possam ter a informação. Normalmente, a pessoa, quando passa por qualquer tipo de violação dos direitos, seja no racismo, na violência de gênero, ela, num primeiro momento, ela não quer remexer nessa ferida porque dói, de fato dói. E aí você tem que contar 1, 2, 3, 4 vezes. Às vezes, quando você acessa, por exemplo, para registrar o boletim de ocorrência, às vezes a pessoa que está do outro lado não tem a percepção de que aquilo é de fato e ele não registra da forma que deveria, e não ocorre a apuração devida para que a gente possa ter aí a punição de quem cometeu esse tipo de violência. Ou, em outros casos, não dá atenção devida para o relato que a pessoa está colocando. E aí, a cada vez que a pessoa vai fazer esse relato, ela tem que rememorar aquela situação de violência que ela viveu. E no Brasil, infelizmente, a gente tem ainda uma cultura de que racismo não dá em nada. E a gente precisa mudar isso. Existem leis, precisam ser cumpridas, mas as pessoas precisam fazer o registro do boletim de ocorrência, por exemplo, porque o registro do boletim de ocorrência vai trazer insumos, dados para o poder público, para a Assembleia Legislativa, para que a gente possa verificar as leis existentes estão dando conta, elas estão efetivas ou não estão, precisam de novos mecanismos para que a gente possa coibir. Uma coisa que eu sempre falo, a nossa sociedade ela mudou. Então, há tempos atrás, nós não tínhamos, por exemplo, o racismo no ambiente virtual. Hoje, as pessoas sentem o ambiente virtual, as redes sociais, como um local seguro para cometer as violências. Então, a gente precisa atender essa população, ter mecanismo que possa coibir, mas também dizer para a pessoa como que ela tem que agir quando ela passar por essa situação, o que ela precisa de produção de provas. Quando ela chega com a robustez de prova, isso é muito mais fácil para que a gente possa seguir com a denúncia, registro do boletim e demais encaminhamentos. Se ela simplesmente chega
e acontece bastante das pessoas não quererem levar adiante a denúncia, ela quer repassar o SOS Racismo como se nós tivéssemos passado por essa situação. Então, nós temos que explicar para as pessoas que ela precisa produzir uma série de materiais, o link de acesso, quando foi, uma série de informações para que a gente tenha, de fato, condições de dar sequência aí na produção desse boletim de ocorrência e, consequentemente, a pessoa que cometeu entender que as redes sociais não é um ambiente para crime. A legislação é a mesma, só muda o ambiente, né? Exato. Patrícia, como é que as empresas estão se preparando para isso, para saber lidar com situações dessas dentro do seu ambiente? Os setores de RH já estão um pouco mais preparados ou não? Você vê que ainda está devagar essa procura por informação, atualização e equidade no ambiente de trabalho? Não, a gente já evoluiu muito no quesito conscientização. Letramento racial acontece nas empresas. Eu acredito que desde a implementação do feriado do 20 de novembro, tem muitas ações acontecendo. O problema é que as pessoas têm medo de denunciar, porque no ambiente de trabalho, principalmente, gira em torno do racismo recreativo. É tudo uma brincadeira, porque faz parte do ambiente, as brincadeiras. Mas a característica do racismo, que mata, que machuca, como a Yara falou, as pessoas percebem, mas se calam. E nisso se junta o assédio moral, nisso junta o medo da represália, o medo de ser demitido, porque é a única fonte de renda, às vezes, que uma pessoa negra tem arrimo de família. Se ela perde o trabalho, se ela perde o emprego, não é só ela que fica sem aquela renda. Muitas vezes é a família inteira. E mesmo que poucos RHs estejam preparados para como lidar com isso, os jurídicos das empresas sabem como lidar, sabem como orientar as pessoas. E aí elas têm também a dificuldade das provas, porque tem a Justiça do Trabalho atuando junto com a luta contra o racismo. E muitas das vezes as provas precisam ser de testemunhas. E ninguém mais quer testemunhar o que viu, o que percebe, e a pessoa negra fica isolada, sofrendo sozinha, aguentando calada. Muitos desses comportamentos racistas que a gente vê, que alguns especialistas chamam de microagressões, mas que a gente sabe que são muito agressivos para nós, né? A gente faz todo o processo de recrutamento e seleção dos profissionais negros e acompanha o pós-contratação. E é muito comum a gente receber as denúncias lá. E a gente sempre pede para que as pessoas possam ir para os órgãos pertinentes para fazer as denúncias, como a SOS Racismo e até as delegacias. Mas ela tem medo. Então ela vem primeiro na gente contar desde da piada sobre o cabelo. Outro dia, um estagiário contou pra gente que foi efetivado. E estava muito feliz, foi comentar isso com a equipe. E aí as pessoas da equipe, brincando, falou assim para ele, até que enfim, agora macaco virou gente. Porque enquanto era estagiário, era um bichinho, era uma forma de brincadeira para eles. Importante. Agora ele foi efetivado, ele virou gente. Uma violência absurda, um racismo escancarado, extremamente violento. Só que as pessoas ao redor, ninguém falou mais nada, ficou aquele clima de silêncio. E aí ele veio recorrer a gente, falou, o que eu faço? Denuncia. Vai para o RH, vai para o Ministério Público, vai na delegacia, procura todos os órgãos e denuncia. Eu vejo as pessoas recorrendo às redes sociais para fazer as denúncias, o que é bom também, porque as redes sociais têm uma força no poder da marca das empresas. Nenhuma empresa quer seu nome levantado numa hashtag racista. Então, a preocupação das empresas com a implementação das políticas de diversidade também é preservar a imagem da marca, para não ser associada. E sim, eles levam os treinamentos, os RHs até alguns sabem lidar, mas o marketing é o guardião da política de diversidade por conta dessa pressão que as redes sociais fazem muitas vezes. O que eu vejo também que é bom, é uma forma de você trazer a pauta pública para a sociedade e tem que expor mesmo o racista. A gente, se não expõe, se a gente não fala, a gente fica do lado da opressão. O racismo é uma opressão, é uma violência que precisa ser combatida. E é difícil para nós, principalmente, que sofremos a violência, ter essa força de ir lá na delegacia, de postar e de lutar contra tudo isso. Mas se a gente não fizer, vai ser pior. E que bom que a gente está aqui hoje debatendo isso, para levar esse alerta para as pessoas, essa força de ter a coragem de falar, né? Porque é um desafio.
Quanto mais se debate, se discute, se fala no assunto, mais a gente esclarece dúvidas, inclusive de quem está nos assistindo. Então, uma coisa comum também, por exemplo, às vezes a piada está ali escancarada, mas uma das coisas que a gente vê, na operação principalmente, aquelas empresas, indústrias mais tradicionais, as pessoas não chamam pessoas negras pelo nome. Eu fui fazer um treinamento uma vez numa indústria no interior aqui do estado de São Paulo, e tinha o supervisor que estava há muitos anos, que era chamado de negão. E aí a gente estava falando para as pessoas que não chamar as pessoas pelo nome é uma forma de invisibilizá-las e também só racializá-las se for negra. Por que que ele é o negão? Como que é o nome dele? E aí eu lembro nesse treinamento, Yara, que o Alexandre começou a chorar. 10 anos na empresa, só sendo chamado de negão. E ele começou a falar e falou para mim, Patrícia, eu nunca me recordo das pessoas me chamarem pelo nome. E também não tinha pensado que isso é uma violência, que isso é uma forma de racismo. Naturalização, né? E a gente tinha que falar para ele, você tem a sua dignidade, você tem a identidade, você tem o seu nome. Não é legal ficar chamando de negão. Não tem graça isso. Não faz parte daquilo que é o respeito para as pessoas. Tudo que a gente prega na valorização da diversidade dentro das empresas é o respeito pela nossa identidade, nosso cabelo, nossa ancestralidade, nossa prática religiosa e também o nosso nome. E você vê que parece uma coisa simples, mas que quando a gente levou o letramento para a empresa, isso foi ressignificado e esse supervisor passou a se sentir mais valorizado. Até porque a gente não vê ninguém em nenhum ambiente, principalmente no ambiente corporativo, ninguém ser chamado, olha o brancão, Não. olha a branca que está vindo ali. E normalmente quando é a pessoa negra você tem esse tipo de situação ocorrendo, né? Então, eu acho que mais do que essa conscientização, faz parte da responsabilidade social das empresas. Promover esses tipos de ações para que as práticas antirracistas aconteçam no dia a dia e que a gente possa combater o racismo, desde a microagressão até aquele institucional já estabelecido no dia a dia das empresas, né? E mesmo as microagressões, elas vão se acumulando, né? A autoestima da pessoa vai indo lá para baixo e ela não consegue se desenvolver. Fala um pouquinho sobre o trabalho que essa sua empresa realiza hoje. Sim, nós começamos há 19 anos atrás como um projeto social. A minha ideia inicial era só ensinar jovens negros a como escrever um currículo e como se comportar na entrevista. Porque quando eu comecei a trabalhar na área de RH, há 24 anos atrás, eu percebi que quase não vinham negros no processo seletivo. Então, eu me juntei com o Movimento Negro Social para fazer as palestras. Mas as empresas começaram a me chamar, porque as pessoas começaram a ir para o processo seletivo e reclamar, falando, tá bom, agora eu me sinto forte, suficiente para ir para o processo. Só que quando eu chego lá, o RH, que é composto, a maioria, por pessoas brancas, continua me discriminando. Você tem que ir lá falar para eles da importância de contratar pessoas negras. E foi um movimento natural. As empresas começaram a me chamar para oferecer esses treinamentos. E a gente, nesses 19 anos, já atendeu, no mínimo, 60% das 500 maiores empresas para se trabalhar no nosso país. É muito bom ser pioneiro nesse sentido, de levar a temática para dentro das empresas. Por ano, a gente faz um processo de recolocação de cerca de 300 profissionais. Dá para fazer muito mais se as empresas se engajarem mais, né? E a gente faz mentoria e acompanhamento psicológico, pós-contratação de cerca de 2.000 profissionais negros por ano, assim. É uma potência, a Empregue-Afro é uma potência. É muito bom ter o reconhecimento do movimento negro nesses 20 anos de atuação e das empresas que precisam se engajar cada vez mais. A gente teve uma onda de crescimento pós-George Floyd, como a maioria das empresas que trabalham com a temática no Brasil. A morte dele foi muito impactante para a nossa sociedade também. Depois teve o João Alberto aqui no Brasil, que também impactou as empresas a se engajarem no movimento antirracista. Mas de janeiro para cá, muitas empresas deixaram de investir na pauta racial. E é importante que a gente leve essa pauta, que a gente continue investindo, porque as desigualdades ainda permanecem, né? Patrícia e Yara, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo. O Alesp em Pauta volta já já.
Estamos de volta com o Alesp em Pauta, hoje recebendo aqui no nosso estúdio Patrícia Santos, CEO da Empregue Afro, e Yara Bento, coordenadora do SOS Racismo. Patrícia, me fala um pouquinho sobre as principais reclamações que as pessoas têm na hora da entrevista de emprego, na hora da seleção com os selecionadores e nesse contato com o pessoal do RH. Então, é um momento difícil, a gente sabe que as pessoas ficam nervosas, mas elas reclamam do despreparo dos selecionadores com perguntas invasivas, principalmente em relação ao nosso cabelo. Se é dread trança, é aí que vem as observações, né, Yara? Do tipo, depois que você entrar, você tira esse cabelo? Não, o cabelo faz parte da minha identidade, é quem eu sou e é o que eu vou fazer. Se a pessoa tem black power, um cabelo com volume, elas reclamam que perguntam se vai alisar. O que também é extremamente racista, extremamente invasivo. Ninguém tem que fazer pergunta nenhuma em relação ao nosso cabelo. Perguntam em relação às práticas religiosas. Por exemplo, eu hoje estou com trança que tem búzios. E eu sou de religião de matriz africana. Necessariamente uma pessoa que usa búzios não é, mas tem essas perguntas, assim, sua prática religiosa impede algum tipo de ação no mercado de trabalho, no nosso dia a dia de trabalho? Não. Às sextas eu tenho que usar roupa branca, mas se eu tiver que usar um uniforme, tá tudo bem, eu vou usar o uniforme. Então não precisa ser invasivo, não precisa ser curioso para demonstrar o seu racismo, porque tem gente que parece que é sutil, mas está praticando racismo. E as queixas que a gente recebe são sempre referentes a cabelo, roupa com estampa africana e as práticas de religião de matriz africana. Yara, quais são os avanços, na tua opinião, com relação à legislação? Projetos que saíram aqui da casa, que já estão em vigência, que já estão funcionando. Quais são os pontos que você gostaria de destacar nesse sentido? Legislação. Fernando, assim, se a gente for avaliar esse período desde a 1888, quando houve a abolição da escravatura, e eu sempre friso que é a falsa abolição da escravatura, porque os negros e negras permanecem nos espaços de subalternidade, e fazendo um parêntese aqui, nós tivemos agora recentemente uma senhora que passou 70 e tantos anos, 79 se não me engano, trabalhando em situação análoga à escravidão. Acho que a gente tem que tirar essa questão análoga, porque é escravidão de fato. Se nós temos 135 anos de escravidão, ela passou 79 anos, ela passou mais da metade do período da abolição escravizada, sem direito nenhum, sem direito às suas questões sociais, de acesso aos seus cartões de banco, de acesso à sua família, sem poder ter o trânsito livre. Então a gente precisa entender isso. Mas é necessário que a gente traga a reflexão, todas as pessoas, não só os legisladores aqui da casa, na produção de leis, mas na efetivação de todas essas legislações existentes. Porque o legislador, ele prepara a lei, de acordo com aquilo que chega, da demanda, da denúncia que chega para ele aqui. Agora é necessário que a outra ponta, seja o poder público, o poder privado, os movimentos sociais, atuem para que isso possa funcionar de fato e fazer a diferença na vida da nossa população. A Patrícia está trazendo diversas situações aqui que não deveria mais ocorrer, principalmente quando uma pessoa vai passar por uma entrevista de emprego. Tem perguntas que não cabem hoje e não caberiam nunca. Né? O meu cabelo, as minhas vestes, a minha religião, ela não vai interferir no meu trabalho. E óbvio que quando a pessoa vai para essa entrevista de trabalho, ela também já conhece um pouco da atuação dessa empresa, ela vai se adequar ao trabalho. Como a Patrícia colocou, nas sextas-feiras ela precisa usar branco. Mas se ela tiver que usar um uniforme, isso é padrão, ela vai utilizar e em outro momento ela vai cumprir com as suas obrigações religiosas. Isso não vai interferir no funcionamento da empresa. E aí as pessoas precisam entender um pouco disso. A nossa legislação aqui na Assembleia Legislativa, a gente tem tido, principalmente aí nos últimos tempos, uma produção muito grande de leis antirracistas para que a gente possa garantir os direitos da nossa população. E falando um pouco até antes da questão da produção de legislação, nós tivemos na legislatura passada um fato que ocorreu com a ex-deputada Isa Pena na questão da violência de gênero. Tivemos aqui nessa legislatura, no início do ano passado, um fato ocorrido com a deputada Tainara Faria, e que esta casa assumiu o compromisso de fazer essa discussão e que culminou com a produção de uma cartilha. Inclusive eu trouxe aqui,
que é essa cartilha aqui comportamental, que hoje todos os servidores aqui da casa, comissionados, efetivos e terceirizados, eles estão recebendo esse material. E todas as pessoas que estão agora sendo contratadas aqui na casa recebem esse material. Esse material também está acessível nas nossas redes sociais, para que todas as pessoas, trabalhadoras da casa ou não, o grande público também pode ter acesso a esse material. E nós temos sido procurado por diversas empresas do setor público e privado para entender qual foi a dinâmica de construção desse material, quem são as pessoas que participaram da construção desse material. E aí eu destaco aqui a participação efetiva das nossas 25 deputadas, mas também dos deputados, e o compromisso da Assembleia Legislativa de construir esse material, de discutir a questão racial, discutir a questão de gênero, mas de formar, de orientar todos os trabalhadores aqui da casa, porque assim, também a gente não pode já chegar colocando a corda no pescoço das pessoas. Nós precisamos orientá-las, formá-las, dizer que isto é crime, que existe uma legislação, que se ocorrer, ela vai ter que responder pelos seus atos. Mas no primeiro momento, a Assembleia Legislativa está optando em fazer essa formação. Ocorreu em crime, ela vai responder pelos seus atos. E concomitantemente, nós temos sempre aqui atividades que são realizadas na casa para discutir essas situações que ocorrem aqui. Mas não basta só a Assembleia fazer seu papel. É minha tarefa, é tarefa da Patrícia, é sua tarefa, de nós discutirmos nos diversos ambientes, espaços que nós temos. E aí, quando a gente fala de legislação, para cada tipo de violência vai ter uma legislação que vai ser aplicada ali naquele momento. O racismo, ele é crime inafiançável, imprescritível. Você vai fazer o boletim de ocorrência, vai recorrer aos mecanismos institucionais para que seja realizada ali toda a investigação, a apuração dos fatos. E aí, dentro daquilo que se apura, dentro daquilo que está colocado, vai ser feito, utilizado outras legislações, né? Se eu falar uma aqui, pode ser que as pessoas se apeguem a ela, mas, gente, racismo é crime. Você passou por qualquer tipo de violência, procure os canais de denúncia, procure a delegacia. Aqui em São Paulo nós temos a DECRAD, que é a Delegacia Especializada de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa. Mas as delegacias comuns também têm que fazer esse papel. O movimento social atua muito fortemente. Nós temos aqui a Patrícia atuando junto ao setor privado, junto às empresas, para poder orientar e formar as pessoas para que tanto os seus colaboradores quanto as pessoas que fazem a entrevista ou que estão na linha de ascensão não cometam esse tipo de violência. Então eu gosto muito de trazer aqui a necessidade das pessoas conhecerem os seus direitos, mas também nós temos deveres, né? O Brasil é um país de maioria negra, mas nós temos aqui uma dificuldade enorme quando se fala em igualdade racial. Nós temos muitas desigualdades, né, do ponto de vista do trabalho, da educação. A educação é extremamente importante para que a gente possa ter novos cidadãos, cidadãos conscientes, cidadãos que saibam respeitar o direito e o espaço do outro. Porque quando eu não respeito o espaço do outro, eu estou cometendo violência. E aí não é só na questão do cabelo, das minhas vestes. Tem outras formas de violações que ocorrem. Eu tenho que respeitar a todos e a todas. E aí a tarefa não só da Assembleia Legislativa, mas também das câmaras municipais, do governo federal, todos os trabalhadores que estão ali envolvidos nesse processo. Legislação existem aos montes. Não podemos dizer que é por ausência de produção de legislação. O que está faltando é efetividade na aplicação dessas legislações. E aí a Patrícia estava comentando há pouco, quando a gente fala, por exemplo, na questão da educação, eu estou agora acompanhando um caso de um pai, que ele fez contato com o SOS Racismo, porque a filha dele de 6 anos passou por uma situação na escola, praticado por uma outra criança, né? A criança, quando ela começa esse tipo de violência, é porque muitas vezes ela está reproduzindo aquilo que ela vivencia no seu ambiente familiar. E aí é nosso papel entender que ambiente é esse, porque eu não tenho que tratar tanto a criança que está cometendo essa violência, mas também tratar a família. E dar toda a assistência e acolhimento para a família, a criança que sofreu essa agressão. Mas a escola é o ambiente para que a gente possa juntos tratar desse tipo de situação. Afinal de contas, falando de uma criança de 6 anos. E isso marca o resto da vida dessa criança. E se nós não conseguimos dar um acolhimento, uma assistência para essa criança agora, eu não sei que tipo de cidadão eu vou ter no futuro. Uma criança, um cidadão que vai ficar acolhido no seu canto, que não vai buscar os seus direitos, que não vai conseguir falar sobre essas situações de agressão e de violência, ou ele pode se tornar uma pessoa que vai
cometer violência com outras pessoas, porque ele vai reproduzir aquilo que acontece com ele, porque ele vai naturalizar esse tipo de violência. Então é necessário que a gente tenha atenção ao que está ocorrendo com as nossas crianças. É importante que a gente consiga dialogar, por exemplo, com o conselho tutelar. A gente não falou de lei, mas estamos falando de um órgão importante, que são os conselheiros tutelares, que tem por prerrogativa garantir e zelar pelos direitos das nossas crianças, dos adolescentes, chamar essas pessoas para sua responsabilidade. Porque no caso de criança e adolescente, elas são inimputáveis. Então, eu tenho que entender qual é o tipo de instrumento, de mecanismo, de legislação que eu vou aplicar para que a gente possa garantir. Porque senão a gente fala assim, ó, vai fazer boletim de ocorrência, vai prender todo mundo. Aí a gente não dá conta, porque o nosso sistema carcerário também está inchado. Eu tenho que... Qual é a legislação? Qual é a situação? Qual é o fato? O que eu aplico? Muitas vezes, no caso de criança e adolescente, eu consigo conversar, demonstrar para ela que ela está cometendo uma violação, mas eu tenho que trabalhar educativamente, como a Assembleia Legislativa está fazendo aqui com os nossos trabalhadores. Então, quando você me pergunta da questão da legislação, eu gosto sempre de dizer que a gente tem que ter atenção a tudo que tem. Eu não posso trazer somente uma. Qual é o fato? E dentro deste fato, a gente vai aplicar aquilo que é cabível, que é necessário. Em outros momentos, por exemplo, você não vai fazer boletim de ocorrência. O fato de alguma empresa receber, por exemplo, um ofício do SOS Racismo, dá conta. E a gente tem feito isso. A gente encaminha. Nós tivemos agora, no início do ano, encaminhamos e fizemos o diálogo com o Carrefour, por conta de algumas situações que chegou para nós, com o Pão de Açúcar. As empresas, elas têm trabalhado no sentido de coibir esse tipo de violência, mas ainda é insuficiente, porque muitas vezes isso não atinge e não tem um acompanhamento, porque o que precisa é o acompanhamento. Né? Você foi lá, fez a formação, orientação dos seus trabalhadores, tá tudo certo. Aí chega alguém lá para fazer a fiscalização, no dia tal eu fiz isso aqui, fiz essa formação, essa orientação para os meus colaboradores. Mas você acompanhou? Ele está praticando? Precisa fazer uma reciclagem? Precisa trazer novas formações, novas orientações e ter a responsabilidade, como a Patrícia também estava colocando, com o ambiente externo. Porque a empresa está colocada em algum local e os seus trabalhadores, eles moram em algum local. Então, aquilo que é informado e passado para eles dentro do local de trabalho tem que reverberar para fora, para que essa empresa seja de fato uma empresa antirracista. Ela não pode se preocupar somente com o seu quadrado, tem que se preocupar também com o entorno que é a nossa sociedade. Aliás, desculpa, Fernando, essa é uma dica boa de criar um plano de letramento racial anual. A gente faz muito isso com os nossos clientes, aproveitando as datas reflexivas, como 21 de março, Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial. É um dia excelente para fazer palestra, treinamento, para distribuir uma cartilha como essa, para disseminar essa conscientização. A gente tem o 25 de julho, que é o Dia da Mulher Negra, sim. Tem muitas datas no ano, além do 20 de novembro. Com esse calendário anual, você garante que as pessoas estão passando por essa conscientização, reciclando e aprendendo constantemente, se fiscalizando também nas práticas antirracistas. É uma coisa que dá muito certo. O treinamento programado, você fala, nossa, mas o ano inteiro tem assunto para o ano inteiro. Todo dia. Dá para falar e ensinar as pessoas, inclusive por meio de estudos de casos, de situações que acontecem, para evitar que elas repitam e pratiquem esse racismo que está aí tão explícito no mercado de trabalho. E não né? ficar somente esperando que aconteça com alguma grande personalidade, por exemplo, que tenha ocorrido com o Vini Júnior lá na Espanha. A gente tem que pensar que tem pessoas comuns, que moram no meu bairro, que moram no bairro vizinho, que estão passando por situações e que não vai ter a mesma repercussão. Mas eu tenho que dar o tratamento igual a essa pessoa também, porque a violência que ela passou não é diferente do que o Vini Júnior passou. No caso do Vini Júnior, tomou uma repercussão muito grande, e acho que é importante o que ocorreu com ele, a repercussão que deu, para que as pessoas possam ter consciência de que isso ocorre, de que isso dói de fato. Embora tenha ocorrido fora do Brasil, aqui dentro é comum que ocorra também. Eu acompanho, por exemplo, o futebol de várzea. Isso acontece. Mas já existe também dentro do futebol de várzea uma preocupação muito grande para coibir esse tipo de situação, de formação e de orientação, que isso é crime, para que isso não reverbere para fora, porque os jogadores de várzea é jogador de final de semana. Só que durante a semana eles estão em algum local. Então, se ele pratica aquilo ali, não recebe nenhum tipo de orientação de formação, ele vai praticar em outro ambiente. Então, a situação ocorrida com o Vini Júnior traz a sociedade para esse compromisso de discutir, de ter atenção às violações que ocorrem. Mas nós não podemos ficar pautados somente
ao que ocorre e a grande mídia nos traz. Temos que ter atenção aos casos que ocorrem, muitas vezes muito mais doloridos, com os nossos que estão ali próximos de nós e que não vai ter o apoio da grande mídia para poder pedir esse socorro, esse suporte. Essa orientação deve passar necessariamente pelas escolas. Você mencionou bastante as escolas. Eu acho que seria um dos caminhos também para se evitar situações como essas no mercado de trabalho, nas entrevistas de trabalho, no futuro. As crianças bem orientadas, os professores sabendo como lidar, toda a comunidade escolar envolvida, muda uma realidade para um médio prazo. Eu tenho 4 filhos. Primeira vez que o meu filho mais velho, que vai fazer 16 anos, sofreu racismo, ele tinha 4 anos. E aí, desde então, a gente está sempre em estado de alerta. Todo pai, toda mãe de crianças negras está sempre em estado de alerta com as crianças nas escolas. Porque se ele aprende na escola, se a criança reproduz o racismo na escola, é porque ela viu em casa. A criança aprende pelo exemplo. Não adianta você falar, faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Isso era lá da minha época, mais de 40 anos atrás. Hoje em dia, ele está reproduzindo aquilo que ele vê em casa. Se ele vê o pai, a avó, legitimando uma frase racista, ele reproduz isso. E esses são os líderes do futuro. E o pior, né? Porque o pai, a mãe, a avó que hoje está reproduzindo, eles estão nas empresas com a mesma prática racista. Por isso que essa responsabilidade da empresa, ela não está só, como a Yara disse, no dia a dia dos colaboradores, mas com toda a comunidade do entorno, nas escolas, onde os filhos dos colaboradores estudam, onde eles ficam, com os fornecedores, com os profissionais terceiros. Será que todos têm mesmo um compromisso antirracista no dia a dia, desde a fala até a contratação e a promoção de pessoas negras? É muito cruel quando a gente vê o racismo na infância. É uma coisa que me fere diariamente. Eu estou numa briga no município onde eu moro para a implementação da legislação, para que o currículo seja antirracista. Já tem 2 anos que eu estou lá brigando com a Secretaria de Educação, como cidadã, pessoalmente, para que os meus filhos não sofram racismo e todas as mães da cidade onde eu moro também possam ter o mínimo de paz de mandar os filhos para a escola. E a mesma sensação de uma mãe que sabe que o filho está indo trabalhar num lugar que representa uma opressão, que todo dia ele conta, que é aquela mesma piada, que é aquele mesmo desprezo, que é uma coisa muito comum também, que a gente recebe, é o desprezo pela pessoa negra no ambiente de trabalho. Ninguém delega atividades, ninguém supervisiona a atividade que faz, não permite que as pessoas falem na reunião, uma opressão tremenda, e ela não tem a mesma participação no dia a dia de trabalho, produzindo, como os demais colaboradores. E ela chega em casa desabafando isso, e você não sabe o que fazer, não sabe para onde recorrer, de novo com medo de falar e sofrer uma represália e ser mandado embora. Então isso é muito sufocante. O ciclo do racismo estrutural, reproduzido em cada instituição, que cada um de nós faz parte, mata a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, o nosso poder de acreditar em nós mesmos. A gente se sente um impostor dia a dia. Você acha que você não é digno de sobreviver. Por isso também o alto índice de suicídio entre jovens negros, entre executivos negros. Isso quase não é falado, mas a gente tem altos índices. A maior parte de executivos e de pessoas 40 a mais que se suicidam são pessoas negras. Porque é uma história de violência, de opressão, de tristeza que sufoca. Então a gente precisa sobreviver, o racismo mata. Não dá mais para a gente não dizer que isso não acontece, a gente precisa sim combater no dia a dia, nas nossas atitudes. Eu gosto muito do tutor do Nelson Mandela, o Desmond Tutu, que ele falava assim, em toda situação de opressão, quem fica quieto está do lado do opressor. É no dia a dia, na fila do supermercado, quando você percebe que segurança está perseguindo uma pessoa negra, e aí você olhou e viu que ela está desconfortável, toma uma atitude. Qual atitude? Não sei. Aqui você se sente mais confortável. Eu aprendi a devolver a pergunta. Falou, oi, tudo bem? O senhor precisa de alguma coisa? É muito comum. Eu e meu marido, em qualquer lugar que a gente está, um casal negro tem, o segurança atrás. Eu volto e pergunto para o segurança, o senhor está precisando de alguma coisa? No deboche, no humor, na raiva, não sei. Se a gente tem alguma atitude, você quebra o ciclo do racismo. E na empresa é a mesma coisa. Se você está numa reunião, só tem você e mais uma estagiária negra. O resto, todas as pessoas brancas. Outra coisa comum.
Todas as pessoas falam para ela, você pega um copo d'água? Você vai lá e pega um café? Não tem nada demais você fazer um favor no ambiente de trabalho para alguém. Mas em todas as reuniões é sempre a estagiária negra que está indo buscar um café, gente. Vamos parar para perceber as nossas atitudes, que muitas vezes vêm de vieses inconscientes, a pessoa muitas vezes não percebe, mas se ela quer ser verdadeiramente antirracista, ela precisa perceber o ambiente ao redor. A pessoa negra não é tímida por si só. Pode ser que ela seja reflexo da opressão racista que ela está vivendo. E essa prática, não, eu sou mesmo aliado da causa, sou mesmo antirracista, ela precisa vir todos os dias em todos os ambientes, desde a escola, na hora do almoço, na hora da reunião, na empresa onde você está, no supermercado. Você tem que estar também nessa postura antirracista em todos os lugares. Essa desigualdade ela é mais evidente quando se fala em mulher negra, também tem a questão salarial, que sempre tem um desequilíbrio. A mulher negra sofre ainda mais preconceito do que o homem negro? Com certeza. A pirâmide já demonstra isso, né? Você tem primeiro os homens brancos, depois as mulheres brancas, depois você tem os homens negros e as mulheres negras estão na base da pirâmide. As mulheres negras estão nos serviços mais precarizados. Mas, concomitantemente, as empresas, quando elas vão demitir, é o primeiro local que elas vão, são as primeiras pessoas a serem demitidas. Normalmente, quando se abre um processo para que as pessoas possam ascender dentro da empresa, não é essas as pessoas que são inicialmente indicadas para esse tipo de vaga. Então, as mulheres negras, elas estão sempre aquém das oportunidades. Então, a gente precisa ter esse entendimento do que é esse papel que o Estado exerce, o Estado público e privado exerce sobre as mulheres negras. E aí, consequentemente, você tem o aumento também da violência doméstica, porque as mulheres negras estão ali na dependência do seu esposo, do seu marido financeiramente. E muitas vezes ela se sujeita a ficar naquele ambiente de violência porque ela não vai ter como se sustentar, muitas vezes tem filho, se ela sair desse relacionamento abusivo. Então, a gente precisa entender qual é a função do Estado brasileiro, do poder público, do poder privado, para que a gente possa mudar a realidade das mulheres negras. Então, é um conjunto de ações e de situações para que a gente possa mudar. Se nós não entendermos isso, a gente vai ficar falando e não vai fazer de fato. E aí, eu preciso oportunizar para que essas pessoas possam ascender. De novo, a educação ela é a base para tudo, porque as mulheres negras também não são as pessoas que estão lá no banco da academia. E é óbvio que quando chega lá para uma entrevista, você vai fazer a entrevista com uma mulher negra, uma mulher branca, muitas vezes ela vai chegar lá com uma série de currículos, de formações, que a mulher negra não tem. Mas isso não a desqualifica para o trabalho. Mas se a gente não conseguir dar oportunidades para que elas possam ascender, a gente não vai conseguir igualar esse sistema desigual que nós temos no país. E aí o sistema de cotas é fundamental para isso. O sistema de cotas no serviço público, para que a gente consiga garantir a ascensão dessas pessoas. Nas empresas privadas, criar mecanismos e instrumentos que elas possam acessar e ascender dentro do plano de cargos e carreira dentro da empresa, para que a gente possa trazer os nossos para todos os ambientes, para que quando alguém chegar na empresa, ela consiga se enxergar, e não somente, e aí não temos nada contra, mas não somente ver os nossos lá nos serviços gerais, ou, como você está aqui de terno, a gente está num shopping e achar que essa pessoa é segurança do shopping. Ele pode ser um CEO de uma grande empresa, mas normalmente as pessoas vão perguntar para você alguma informação referente ao shopping, o local que você nem tem nenhum tipo de relação. A Patrícia trouxe aqui de homens, situações de homens que são perseguidos dentro de supermercado. Nós temos situações de crianças e de adolescentes em escola. Então, essas situações que ocorrem, elas não deveriam mais acontecer. Hoje, a informação ela chega para todo mundo. A internet, a rede social, ela permite que as pessoas tenham a informação. Diferente de alguns anos atrás, que você precisaria ir procurar um livro, ou conversar com alguém, ou de fato buscar um especialista a respeito do assunto. Mas hoje, qualquer clique que você der no celular, você vai ter uma informação específica. Não é ausência de informação, mas está faltando empatia, respeito e compromisso para as pessoas evitarem esse tipo de violência. Mas também falta aqui um pouco mais do Estado, do poder público, sobretudo do sistema de justiça, para garantir a efetividade dessa legislação e que as pessoas não sejam violentadas como a gente tem visto. E retorno o caso daquela senhora de ficou 79 anos. Hoje o Estado falhou com ela, porque agora, por mais que ela tenha recompensas financeiras, isso não vai fazer diferença na vida dela.
sem contar que privou ela da convivência familiar durante esses anos todos. Eu queria, desculpa, voltar no ponto da desigualdade salarial, porque uma mulher negra, no mesmo cargo, na mesma função, com as mesmas qualificações de um homem branco, ela chega a ganhar 72% a menos da remuneração deste homem branco. Porque é difícil para a gente chegar. E mesmo que ela tenha o mesmo currículo, ela não tem a mesma remuneração. E aí, quando a gente vai fazer um processo de recolocação, é muito difícil a gente abrir vagas de alta liderança. Primeiro porque as empresas promovem quem está lá dentro. E aí, se você olhar a trajetória de uma mulher branca comparada a uma mulher negra, nós demoramos, em média, 10 anos para sermos promovidas comparadas às mulheres brancas. Para cargos de gerente, de diretor, vice-presidente, por exemplo. 10 anos estudando na mesma posição para você ter o reconhecimento para ser promovida. E quando você chega, você ganha menos ainda, assim. Então é revoltante. Quando você vai fazer a recolocação dessa pessoa, ela está com uma pretensão salarial inferior ao que as empresas estão oferecendo, porque ela está num patamar de quem estava ocupando o cargo anterior. E muitas das vezes o que a gente fala para essa mulher, trabalhar essa autoestima dela e buscar essas referências de mercado nos sites que trazem as remunerações reais para falar que é esse o valor que ela quer ganhar, porque é o valor que ela merece de fato. Porque tem experiência, tem formação, tem estudo, tem toda a qualificação. Mas o racismo entranhado ali nas empresas faz com que ela não tenha o mesmo valor de remuneração. A gente tem uma lei federal que hoje as empresas são obrigadas a declarar, né, as ações de equidade salarial para mulheres, para as questões de raça, então tem diminuído um pouco. E é o mínimo que a empresa tem que fazer é demitir uma pessoa nesse salário, contrata no mesmo. Mas ainda assim é outro desafio depois que você entra. A gente tem um desafio para entrar, para permanecer, para ascender profissionalmente e para atingir esses altos escalões das grandes empresas. E para ter o reconhecimento dos seus colegas quando você chega nessa posição. Porque muitas vezes você não tem um reconhecimento e isso não contribui para que você possa executar o seu trabalho como deveria ser, né? Então são várias situações que são colocadas que as mulheres têm que enfrentar para conseguir, de fato, exercer aquilo que deveria ser normal e comum, né? Independente da sua cor de pele, mas sim pela sua habilitação, pela sua capacidade, que você chegou naquela posição, mas você precisa dos demais para você conseguir fazer a execução desse trabalho. Situações como essa evidenciam ainda mais que a questão é apenas racial, porque elas têm o mesmo currículo, a mesma experiência, mas não conseguem chegar no cargo pretendido na mesma velocidade e quando chegam não são respeitadas do jeito que deveriam. É porque raça vem primeiro, Fernando. Raça chega sempre na frente. A gente vai ser lida como uma mulher negra, depois é que eles vão reconhecer os atributos do currículo, a trajetória profissional. E esse racismo do dia a dia faz com que ela passe a ganhar menos. E ela tem que provar 2 vezes mais que ela é competente. Eu vivo isso dia a dia. Todos os dias você também deve viver. 2, 3 vezes mais que sim, temos competência para ocupar esse cargo, para estar onde estamos e sim poder ter essa mesma remuneração, né? E nesse processo você passa pela violência, pelo assédio moral, que muitas vezes você não tem um reconhecimento. Outras vezes o assédio sexual dentro da própria empresa. Então, assim, são várias situações de violência que a gente precisa ter atenção para que as mulheres negras, mas sim, a população negra em geral, tenha os seus direitos garantidos. E outra, quanto mais marcadores sociais, mais desafios essa pessoa vai ter. Se é uma mulher negra trans, ela tem 3 vezes mais desafios. Se é uma mulher negra com deficiência, ela vai ter os desafios dela. Quanto mais marcadores você tem, mais difícil é para dialogar com esse mundo que é majoritariamente branco, elitista, hétero, cis e carrega todo esse conjunto de preconceitos da nossa sociedade. Você tem que ser muito bom, você não pode ser só bom, porque a eles é dado o privilégio da mediocridade. Eles podem ser médios, medianos no desempenho profissional deles. Nós que somos negros, não, a gente tem que ser excelente, muito acima da média. E é muito comum também a gente ouvir os elogios que também são disfarçados de racismo. Nossa, até que
a gente ouve muito na Empregue-Afro. Até que essa lista de candidatos que você apresentou, as pessoas são boas. A gente se surpreendeu tanto com a qualidade dos candidatos. Falou, gente, me dá um negócio por dentro, Yara. Falei, claro que eles são bons. O processo de inclusão não é porque eu olhei para sua cara, gostei de você, é negro, você entra. Ele passa pela avaliação do seu currículo, da sua experiência, de entrevista, de testes. Você vai ser reconhecido pelo seu mérito. Você não está na meritocracia, mas se você não tiver as competências, você não vai assumir um cargo de diretor, de gerente. Você tem que ser muito bom. E aí a gente faz toda essa prévia na Empregue-Afro. Quando o candidato chega, o gestor fala, nossa, como eles são bons. Nossa, eu nem imaginei que vindo dessa faculdade, que tem esse preconceito também, de algumas universidades que não são públicas, que não são consideradas, entre aspas, como eles dizem, primeira linha, né? Não imaginei que uma pessoa oriunda dessa universidade ia ser tão boa. Eu falei, mas é claro, a pessoa teve que correr muito atrás para fazer valer a bolsa, fazer valer as cotas, fazer valer o SISU, o ProUni. E é isso que faz ela ter essa resiliência, essa força de vontade, essa postura que as empresas precisam. Eu sempre costumo dizer também que a gente só precisa de oportunidade. E se você der uma oportunidade, você se surpreende com a nossa competência. Porque isso a população negra tem e muito. Para a gente finalizar, que recado vocês gostariam de deixar para as pessoas que nos assistem no Alesp em Pauta de hoje sobre todo esse tema que a gente debateu aqui hoje? Olha, eu quero deixar para as pessoas para que elas não se calem, para que elas sejam solidárias, porque muitas vezes não fui eu que passei pelo racismo, mas eu presenciei alguém que está vivendo. Então sejamos solidários às pessoas, que possamos cada vez mais denunciar as práticas racistas, mas também que nós possamos participar mais da vida social e política, porque somente participando da vida social e política a gente vai conseguir fazer a transformação que é necessária. E que a gente possa também buscar os nossos direitos, a garantia dos direitos. A legislação nos permite isso, a Constituição Federal nos garante isso e nós precisamos fazer valer esses direitos. E caso, não quero que ninguém passe por esse tipo de violação, caso alguém passe por qualquer tipo de violência, pode procurar aqui o SOS Racismo na Assembleia Legislativa, também pelo nosso 0800, que é 0800 77 25 377, ou através do nosso e-mail, que é o sosracismo.al.sp.gov.br. Nós estaremos aqui à disposição para poder atender, mas eu sonho muito com um dia que a gente não tenha que fazer um programa para discutir o racismo que ocorre no nosso país. Você, Patrícia. Olha, meu recado é, seja verdadeiramente antirracista. Busque conhecimentos de autores negros, livros escritos e protagonizados por pessoas negras. Assista filmes, séries, ouça a narrativa das pessoas negras e observe no seu dia a dia onde é que você, de verdade, pode ser antirracista. Na escola do seu filho, do seu sobrinho, como eu disse aqui antes, no supermercado, onde você estiver, em todos os ambientes, pode ser que alguma pessoa negra esteja sujeita ao racismo e você pode ser esse agente de justiça do dia a dia, de respeito. O que a gente sempre pede é o mínimo, é respeito. Se você, minha avó falava assim, minha avó foi uma mulher preta, escravizada, que nasceu na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia. Minha avó falava assim, respeito é tratar o outro do jeito que você gostaria de ser tratado. Se a gente conseguir praticar o respeito na nossa sociedade, tudo isso que a gente está falando, de ações afirmativas, vai transformar a nossa sociedade. E sim, daqui a uns anos a gente volta só para contar de outros assuntos, do dia a dia, de gestão de pessoas, de mercado de trabalho, que seja focado em estratégia e não necessariamente sobre racismo. Eu acredito na luta por uma sociedade justa e igualitária e espero muito que a gente tenha de verdade aliados no dia a dia, porque só negro falando, só a gente falando, cansa e essa luta não é nossa, essa é uma luta de todos nós, de toda a sociedade brasileira. Obrigado. Eu conversei hoje com a Patrícia Santos, CEO da Empregue-Afro. Obrigado, Patrícia. Obrigada, e com a Yara Bento, coordenadora do SOS Racismo, dentro da Assembleia Legislativa. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no estúdio. Obrigada. Hoje. Obrigada. Foi um prazer. O Alesp em Pauta fica por aqui e a gente se vê no próximo programa.